Em momentos como este, a Terra procura todo tipo de soluções. Homens e mulheres em todo o mundo estão em busca de uma solução para o problema que nós vivemos hoje. A Covid-19 é um problema real que começou talvez na China e há muita teoria em torno desta situação. Mas o mais certo é que ela afeta a nossa comunidade. Até aqui onde nós vivemos, sentimos os efeitos desta Covid-19. As economias estão paradas, as escolas estão bloqueadas, quase todas as grandes atividades econômicas, as atividades culturais e as demais sociais que as nossas sociedades desenvolviam normalmente, ficaram todas elas paradas por causa dos efeitos dessa Covid-19. Ela é real, ela é fatal e nós temos que dar ouvidos ao governo e àqueles que são especialistas de saúde. Ouvir a voz deles, porque eles têm o melhor conhecimento quanto a esta temática e podem nos ajudar a compreender as melhores formas de nos prevenir e também de evitarmos muitas outras fatalidades. Em momentos difíceis como este, não basta buscarmos somente formas científicas de resolver a situação. Elas são importantes. É Deus quem inspira o conhecimento. Eu gosto muito do livro de Efésios, que diz que chama alguns para pastor, outros para músicos, outros para ciência, outros para vários outros domínios. Deus atribui gratuitamente a todos que buscam dele o conhecimento. E ele não dá só àquele que adora, tal como o sol brilha e não brilha somente para quem adora, mas brilha para todos. Deus é generoso, ele é amoroso e ele cuida de dar o conhecimento a todos, aqueles que querem desenvolver o conhecimento em vários domínios, inclusive alguns fazem uso desse conhecimento para ir contra o próprio Deus. E Deus, ainda assim, ele dá o conhecimento ao ser humano, do jeito que ele não tirou nenhum pedaço de conhecimento de Lúcifer, do jeito que ele não diminuiu da estatura de Lúcifer nada, absolutamente nada, da sua glória não tirou nada. Deus é tão amoroso que ele não mistura as coisas. Você pecou, ele te dá a oportunidade para se arrepender. E ele fala para você, ministra para o teu coração. E ele te dá tempo, este tempo de graça que você deve ter. E Satanás teve o seu tempo, até que esgotaram-se todas as possibilidades e já não há retorno para ele. Mas você e eu temos, e podemos usar o conhecimento que Deus nos dá, tanto para o bem como para o mal, ir contra o Senhor. Ele ainda permite, ele é tão amoroso, tão generoso, tão justo, que ainda permite que você decida. E sem ele insistir sobre a sua decisão, ele permite que você decida. Em momentos como este, Deus ouve a tua oração. Ele ouve o clamor do povo. É provável que essa doença resulta por causa da ambição humana em busca de coisas que não deviam ter tocado. É provável, eu quando falo da ambição humana em busca de coisas que não deviam ter tocado, eu quero lhes dar um exemplo muito simples. Desde sempre, desde o primórdio da vida nesta terra, nunca foi pensável um homem casar com outro homem ou se deitar com outro homem. Isso sempre foi uma aberração, foi torpeza. Desde os tempos mais remotos, muito antes de Noé, isso nunca inclusive passou pela consciência dos homens. Mas com o tempo, a perversão era tanta essas pessoas começaram a desenvolver todo tipo, toda sorte de viver
que é contrário à vontade de Deus, permitido por Caim, o originador destes males todos. Porque quando ele foi viver e desenvolveu lá sua descendência, o legalismo era total, assim como em muitas casas aqui, o legalismo é total. A música toca a qualquer hora, a música com letras obscenas toca em casa, o pai e mãe, todo mundo está ali, até ele tem sogros, sogras, e ninguém cuida de fazer uma correção sobre isso, porque a moral já está deturpada. E lá Caim foi vivendo do jeito que muitos vivem. E as sociedades foram crescendo, mas de forma deturpada. Porque se não há moral em casa, se não há sanidade mental em casa, obviamente a rua não vai ensinar sanidade mental para os teus filhos. E é exatamente o que aconteceu. Até que houve tanta depravação, tanta maldade na terra, que Deus teve que falar por Noé, aquele que ainda conservava os princípios eternos de Deus, aquele que conservava uma vida que era segundo a vontade de Deus, a fim de encontrar a escapatória que Deus havia designado e assim poder escapar todos aqueles que aceitassem a proposta divina, que infelizmente somente 8 pessoas tiveram a amabilidade de fazer parte desse processo de escapar. Em momentos difíceis como estes, em que as pessoas morrem com inundação, todo mundo, todas as tribos que existiam naquela época morreram por causa do dilúvio. Em momentos como estes, visto em Sodoma, em que as pessoas morrem por causa da proliferação do homossexualismo, que hoje, Angola, pelo que eu sei, ainda não é legal, né? O homossexualismo não é algo legal em Angola. Então, nós não deveríamos aceitar a promoção e a maneira como se prega para encalcar na mente das pessoas, acostumá-las, mostrando que é uma prática aceitável para nós. Não, até aqui ainda não é legal. E se não é legal, nós não devemos torcer para este lado. Aliás, devíamos até dar um repúdio a isto. E as pessoas que fazem isso, algumas são figuras que eu conheço muito bem, e fico a ouvir a dizer que quando se fala mal contra as pessoas que têm essa prática de homossexualismo, a prática dessa doença, porque eu considero isso um desvio mental, e esta prática que é estranha a nossos costumes, a nossa sociedade fere a moral da consciência angolana ainda, porque nas nossas culturas não aceitamos isso. Há alguns ditos desenvolvidos que andam por ali, bem, eles dizem que é normal porque na América, porque na Ásia, porque a comissão tal, a associação tal, bem, é isso que vocês pensam. O copy-paste, copiar sempre o que os outros fazem, é o que trouxe de Sodoma até os dias de hoje essa prática, por causa de copiar tudo, inclusive aquilo que não é bom para a nossa sociedade. E por várias razões que não quero falar aqui, copiamos coisas que não são boas. Fomos mexendo onde não devíamos mexer. E muitas destas coisas trazem consequências. E eu não tenho dúvida que muitas destas experiências laboratoriais são consequências que fazem com que hoje vivemos esta trágica situação neste planeta. Os homens buscam todo tipo de armas biológicas, etc. E mexem onde não deviam ter mexido. Mas em momentos como estes, momentos difíceis como este, ainda prevalece a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz que o choro pode existir durante a noite toda. A noite é este período em que estamos a lutar em busca de uma solução para a pandemia existente atual. Nós estamos num período obscuro, num período de dúvida, de muita incerteza. E neste período, que eu considero ser a noite, pode existir dores, lamentações, pode existir mágoa. Mas a certeza é que a Bíblia nos diz, no livro de Salmos 30, versículo 5,
que ainda que a noite dure por um tempo, a alegria vem pela manhã. Sabes, uma vez eu estava nos Estados Unidos da América a conversar na igreja com alguns americanos e estávamos a falar sobre a vida de Naamã. Falávamos sobre confiar no Senhor. E eu falei para eles que muitas das vezes podemos achar emocionalmente uma ofensa quando dizemos a alguém que Deus ainda está no controle e Deus nos ama. Porque Ele pode se achar ofendido moralmente, emocionalmente até, porque Ele investiu tudo em Deus, confiou no Senhor, deu toda a sua confiança no Senhor, orou antes de fazer as coisas. Talvez o seu pai adoeceu a sua mãe, sua mulher, seu filho, e você orou, você deu ofertas à igreja, você fez tudo o que você devia fazer. Leu a Bíblia, consagrou-se ao Senhor, mas mesmo assim o Senhor não impediu que a tragédia ocorresse, não impediu. Então, ao me ouvir dizer que ainda assim o Senhor está sob controle e tudo que é a vontade dele será feita, você pode achar-se ofendido pelo que eu estou a dizer. Pode, sim senhora, pode. E é normal que se sinta assim, porque humanamente essa é a nossa capacidade de interpretação e compreensão das coisas. Mas eu quero partilhar contigo um exemplo que eu partilhei com os meus amigos nos Estados Unidos da América. Acho que valeu a pena ter falado isso para eles em Santo Antônio. Foi muito bom ter tido essa experiência com eles. Ainda repeti a mesma na igreja de Houston e foi muito bom falar da mesma coisa. Achei muito interessante que eu tivesse que trazer essas questões à tona, porque ajudou muitos a ter uma compreensão muito importante sobre Deus, principalmente em momentos de catástrofe e pandemias como a que estamos a viver nesse momento. Amados, uma pessoa amiga minha, sua mãe teve filhos, mas não tinha rapaz. E ela precisou tanto de ter rapaz. Orou, buscou tudo para ter rapaz. E ela não conseguia ter rapaz. No desespero, ela começou, como é humanamente, somos assim, o ser humano é assim, infelizmente o ser humano é assim, homens de pouca fé. Então começou a buscar alternativas impróprias para ver se pudesse conceber. Viu conselhos de quimbandas, foi buscar fez até rituais que não devia ter feito como filha de Deus. Aceitou ser submetidas a processos impróprios satânicos. E ela submeteu-se. Agora vê como acontece. Concebeu. Foram fazer o teste e adivinha? Era um rapaz. É assim que as coisas acontecem. E começou a confiar profundamente nestas coisas. Porque lhe trouxe a solução que ela buscava a todo o tempo. E então ela começou a confiar profundamente. Só que ao confiar profundamente nessas coisas, ficou grávida, a barriga desenvolveu e chegou o tempo em que ela tinha que dar à luz. Mas quando ela deu à luz ao filho que ela tanto buscou, ela desrespeitou a palavra do Senhor, a vontade do Senhor, os princípios de Deus. Ela não teve paciência, não esperou no Senhor, decidiu por sua própria força buscar alternativas e recursos para encontrar esta criança que ela tanto quis ter. No dia de nascer, a criança veio muito bem, mas os ossos delas nunca iriam ser fortes o suficiente para pelo menos ela poder sentar. A criança tinha os ossos tão frágeis, de modo que os doutores, olhando para ela, descobriram que esta criança nunca teria a capacidade de sentar. Estaria deitada para o resto da sua vida. Alguns anos atrás eu fui ver essa criança e nessa altura ele tinha 38 anos de idade, creio que já foram 8 anos atrás. Hoje já deve estar nos 40 e pouco anos, quase 50 anos. E ela continua deitando. Dizem que muitas das vezes quando os irmãos vão a uma festa ou a um evento familiar e esquecem ela em casa, quando voltam encontram
ele apodrecido nesse lado, é que onde ficou tanto tempo deitado. Às vezes alguns bichinhos encontram alguns bichinhos pequenos. Que horror! Cuidar de uma criança durante esses anos todos e ele não se pode sentar. Sabe o que aconteceu? Esta mãe conturbada na sua mente por causa de a maneira como investiu força, dinheiro, recursos, como sonhou tanto ter o filho, desobedeceu, foi impaciente com a vontade do Senhor, a palavra do Senhor, e buscou por princípios próprios encontrar a forma de ter esse filho. Ela, desesperada, acabou por morrer. Ela perdeu a vida. Quando ela morre, deixou o bebê. O marido que ficou também no desespero, sem saber como aguentar a tragédia de ter perdido a esposa e agora aguentar essas crianças todas, incluindo o bebê que é deficiente. Este pai também morreu de tensão alta. Sofreu alguns anos e morreu, acabou por morrer. A família ficou devastada. Esse irmão tem que ser cuidado, agora tem que fazer escala. Uma irmã cuida durante um tempo, depois outro irmão, depois um outro irmão, depois outro irmão. Ficou um peso, um fardo para a família. Tudo porque uma mãe não foi paciente o suficiente para aprender a ouvir e a obedecer à voz do Senhor. Amados, em momentos como estes, em que o teu familiar morre de Covid, em momentos como este, em que eu não posso trabalhar, perco o emprego por causa do Covid, em momentos como este, em que a economia é afetada e não podemos desenvolvê-la por causa da Covid-19, Deus ainda está no controle. Deus ainda é Deus. E a Bíblia diz em Salmos 30, verso 5, pois o seu favor, no seu favor, dura para a vida inteira. O seu furor passa muito rápido, é só por um tempinho. O furor do Senhor é só por um tempinho curto, mas o seu favor é para a vida inteira. A noite pode durar, pode haver choros durante a noite, mas de certeza a alegria vem pela manhã. Vai raiar o sol, vai ter manhã de alegria. O Senhor trará a solução para esta terra. A pandemia não é o problema que vai afetar a terra até ela se devastar, não. A Bíblia nos assegura que a segunda vinda de Cristo é que vai pôr fim a todos os males, a todas as calamidades. Então tem esperança para o povo de Deus, tem esperança sim. Confia no Senhor. Salmos 37, verso 5. Entrega teus caminhos ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Hoje é momento de ter maior confiança no Senhor, se apegar muito a Deus, ouvir os conselhos dos nossos irmãos que estudaram a saúde e que são especialistas nessa matéria. Sondar a Bíblia para também ouvir os conselhos que Deus já deu ao povo em casos de doenças como esta. Por exemplo, no livro de Isaías, Deus foi muito bem claro em dizer que escondem-se por algum tempo até que passe a minha fúria e depois voltem. E a fúria era a doença na época que estava a se passar. Nós não temos noção perfeita porque as informações por questões políticas são muito ocultadas hoje. Não partilham muito as informações, mas compete a nós ter o conhecimento de que, embora os homens que dominam isso não partilham com todos, embora não tenhamos a certeza de como começou e como vem se desenvolvendo e se é mesmo um propósito de homens fazer com que o mundo passe por essas pandemias ou não, já que não temos o perfeito conhecimento do que realmente está a ocorrer, entreguemos essa luta a Deus. Êxodo 14, verso 14. A luta é do Senhor. Vós vos calareis. Nós vamos nos calar. Deixemos o Senhor pelejar por nós. Mas de certeza, se obedecermos, e Deus só nos chama a obediência. A lei de Deus nos chama a obediência. A graça de Deus nos chama a obediência. O amor de Deus nos leva à obediência. Tudo nos leva à obediência. Obediência a quem? A Deus. Então vamos obedecer o que a voz dos enfermeiros dizem. Se é para nos cuidar, vamos nos cuidar. Se é para evitarmos algumas coisas, vamos evitar essas coisas.
E se Deus permitir, porventura, se de qualquer forma tivermos o infortúnio de tal como muitos crentes, os seus familiares morreram de malária, morreram de velhice, morreram de cólera, morreram de febre amarela, morreram de tensão alta, morreram de muitas outras pandemias, muitas outras situações. Muitas das vezes Deus pode permitir que esta doença assola o meu lar, minha casa, minha família, teu lar. E se Deus permitir, ainda assim o Senhor está no controle. Ainda assim Ele está no controle. Revê a tua vida espiritual, que é mais importante acima de tudo. Depois siga os princípios de saúde que estão a dar, porque Deus é o promotor da saúde. Lê o livro todo de Levíticos. Deus é o maior promotor da saúde. E os judeus são um povo que desde sempre pautaram pelos princípios de saúde, porque Deus sempre os orientou assim. Então sigamos esses conselhos, mas lembra-te, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Haverá alegria para o povo de Deus. Esta pandemia vai passar. Está a matar algumas pessoas, infelizmente. Está a assolar famílias, infelizmente está. Vamos redobrar os esforços? Vamos. Mas vamos ganhar atitude para combatê-la? Vamos sim, na esperança de que muito em breve o Senhor Deus vai fazer ultrapassar tudo isto. Se é por forma de uma vacina, se é por forma de outros medicamentos, ou se é por forma da sua segunda vinda, isto tudo para nós não é muito importante. O importante é que Deus está no controle e nós somos filhos dele e Ele cuida por nós. Isto para nós é interessante. Dê-te mais coragem. Deus abençoe os doutores que saem pelas ruas todos os dias para ir para os hospitais e os laboratórios. Deus abençoe os médicos que têm que sair das suas casas para irem e trabalhar, porque têm que devolver a vida para aqueles que estão perdendo a vida. E eles, como o braço de Deus, eles estão ajudando essas pessoas a preservar as suas vidas até que uma cura, uma solução chegue. Deus abençoe os pastores que estão orando nas mídias com os fiéis, dando esperança, fazendo com que eles sejam cada vez mais fortes, ganhem energias em sua casa e os anjos se hospedem em suas casas para que o poder, a força, a energia positiva se encha da casa e todo o mal é repelido. E Deus abençoe todos aqueles cristãos que promovem a esperança no Senhor. Isto para nós é suficiente. Deus abençoe você quando ouve a sua palavra e a pratica. Deus abençoe você. Amém.